Então hoje a gente tem um sistema, hoje a gente tem um sistema diferente. Então eu tô aqui com o Wendel, nosso aluno, que vai fazer a parte 2 da apresentação da live. E aí a gente vai fazer então a parte 2 hoje da live, em que a gente vai continuar fazendo a leitura aí, e aí um estudo em cima do artigo da Sara Vilar, da professora Raquel Raimundo e da Beatriz Rete Correia, que é sobre parasitoses gastrointestinais em pequenos ruminantes. Ah, obrigada, Ellen. Pode compartilhar lá. Porque a gente tá, né, estamos começando, pessoal, então a ideia é fazer a cada 15 dias, tirando as vezes em que eu tenho problemas técnicos, que é quase sempre. Aí a gente vai fazendo. Então, hoje a gente vai falar então da parte 2. Na primeira parte da live a gente fez com a aluna Patrícia, e aí a gente fez uma série de conceitos, mostrou uma série de questões com relação à verminose. E nessa parte 2 agora a gente vai focar na parte do controle, na parte de tratamento, e aí a gente vê aí as estratégias que a gente tem disponíveis aí. E aí, qualquer pergunta, pessoal, vocês podem interagir, qualquer problema que acontecer, vocês avisam a gente, que a gente olha, que agora a gente tem um delay entre o que eu tô falando e eu ver aparecer aqui no Instagram. Então, mais hora, menos hora, eu respondo a pergunta de vocês aí. Então, vamos lá, Wender, vamos falar do nosso artigo. Então, hoje a gente vai fazer da página 41 até a página 58, em que a gente começa falando sobre o conceito do que é refúgia. E antes de mais nada, pessoal, eu postei para vocês nos stories, tem aí o link para vocês acessarem o artigo. Então, a ideia é que vocês leiam esse artigo na íntegra, façam ali seus comentários, sigam o pessoal, né, da buiatria, né? Então, buiatria são as pessoas que trabalham e estudam os ruminantes. Então a gente tem o grupo da Buiatria do Brasil, então sigam eles lá aí no Instagram. E baixem o artigo, leiam esse artigo que está publicado na revista da Buiatria. E a gente começa o artigo, então, hoje na página 41, que ele fala pra gente sobre refúgia. Refúgia, que é aí um conceito diferente. Na hora que você for falar comigo, talvez o áudio. Peraí. A gente faz assim, ó. Tudo bem. Né? Sim. Agora que eu pensei. A gente tem uma questão agora de falar sobre refúgia. Porque o que está acontecendo, né? Então a gente falou na live passada que o controle da verminose ele tem que ser um controle integrado. Não é só eu fazer vermífugo, porque 5, 10% dos parasitas só tá no animal. Né? 90, 95% do problema dos parasitas estão no ambiente. Então, quando a gente faz uma vermifugação, eu só estou respondendo a 5% do meu problema. Então, a verminose ela tem que ser combatida com várias estratégias. Então, no final da live, a gente também vai relembrar também algumas estratégias que a gente falou na live passada. Mas hoje, falando de vermífugo, a gente tem esse conceito de refúgia. Então, gente, refúgia são os parasitas, né, a população de parasitas que não teve contato com o vermífugo. Então, portanto, a frequência de genótipos continua uma frequência que a gente fala de selvagem, original. Então, na live passada a gente trouxe esse conceito de que cada vez que eu faço uma vermifugação, eu estou fazendo seleção de parasitas resistentes. Porque daí até, vamos ver, né, na live passada eu não consegui, hoje eu montei umas figurinhas, vamos ver se vai. Cada vez que a gente faz a vermifugação, eu tenho, na verdade, a morte de alguns parasitos. E o que acontece é que os parasitos que sobrevivem são aqueles parasitos que têm o gene da resistência. E vai chegando, então, cada vez que eu faço vermifugação, só vai sobrando resistente. E eles vão agora começar a se acasalar entre si. Então, eu vou ter um acasalamento só de resistentes. Até que chega num ponto, então, que eu tenho uma população, que essa população é só de parasitas resistentes. E aí é quando a gente perde
a eficácia do vermífugo, a gente começa a ter morte de animais, né? Então, a ideia agora é a gente preservar a refúgia. Então, deixa eu fazer aqui para você. Mas aqui não vai ser. Né? A ideia da gente. A ideia de a gente ter a refúgia é eu ter uma população aí de parasitas que não entrou em contato com o vermífugo. Então, portanto, eu tenho vários genes ali espalhados. E a ideia é a gente ter, então, o seguinte. Se eu tenho, e aí entra também, né, como estratégia, fazer menos tratamentos com o vermífugo, fazer esses tratamentos dentro de uma estratégia. Então, eu vou ter uma população de vermes que nunca entrou em contato com o vermífugo e assim ficará. Então, na hora que for ter o acasalamento entre os parasitas, eu vou ter o acasalamento deles com a refúgia, que tem um monte de genes que não está selecionado só o gene da resistência ao vermífugo. Então, aquele negócio, se eu estou dando sempre vermífugo para todo mundo, está sobrando só a população de parasitas resistentes. Eles se acasalam entre eles, então só vai ter na minha propriedade parasita resistente. E aí eu perdi o vermífugo. E a gente falou na live passada, eu não perdi só um princípio ativo, eu perdi normalmente a classe toda de vermífugos. Então, quando você perde um princípio, normalmente você perdeu vários juntos. E aí, com o passar dos anos, você fica sem opção de tratamento dos animais, porque a gente tem poucas classes de vermífugos, não tem aí aparecimento de classes novas ou princípios ativos novos. Então, a gente está no ponto hoje em que, quanto mais o tempo vai passando, eu não tenho mais opção de tratar os animais. Os animais estão morrendo de verminose e eu não tenho mais opção de tratamento. Então, a ideia da refúgia é eu ter uma população de parasitas que nunca receberam vermífugo e ficarão assim. E aí, os parasitas que têm o gene da resistência, quando eles forem acasalar, eles vão acasalar com a refúgia. Então, meio que dilui essa pressão de seleção. Então, eu não vou ter mais a fêmea parasita, né, digamos assim, ela com o gene da resistência, ele com o gene da resistência, só gerando filhos resistentes. Eu vou ter um verme aqui que não tem o gene da resistência, tem o outro aqui que tem, só que daí na hora que ele acasala, parte dos filhotes nasce com ou sem o gene da resistência. Se vocês não estiverem entendendo, se quiserem que eu volte, tá, pessoal? Que essa parte de refúgio ela é meio complexa mesmo. E eu vou mostrar aqui a imagenzinha aqui que a gente fez. Aí eu vou ver se aparece aí legal. Então aqui, ó, nessa imagem, o que a gente está vendo é a questão. Então, assim, no primeiro tratamento aqui em cima, ele tem aquele coloca vermes em amarelo e vermes em vermelho, que é assim, eu tenho uma variedade de genes, né? Quando eu faço o tratamento, mata todos aqueles parasitas que não têm o gene da resistência, e aí sobra agora só os parasitas que ele colocou em vermelho. Então, ou seja, só sobra os parasitas que têm o gene da resistência. Então, quanto mais vermifugações eu faço, mais eu estou sobrando somente parasitas que são resistentes e eles passam a acasalar entre eles. E aí, a descendência toda é de parasitas resistentes. E aí a gente tem, né, pensando nessa questão aí de refúgio, então vamos começar a pensar aqui, né, como é que a gente faz para preservar a refúgia. Primeiro ponto, né, que daí é um ponto que já está em todos os artigos, é o que a gente tem falado nos últimos tempos, não vermifugar o rebanho inteiro. Então a gente pegar e falar, hoje é dia de vermifugação. E aí eu vermifugar filhote, fêmea vazia, fêmea prenhe, fêmea final de gestação, macho. Eu sair vermifugando o rebanho todo, o plantel inteiro. Isso não deve ser mais feito, né? Então hoje a gente vai ver estratégias aí para fazer tratamento, que a gente fala de tratamento seletivo. Então a ideia é nunca mais, pessoal, a gente fazer a vermifugação de todos os animais do rebanho. Qual que é a ideia do tratamento seletivo? A ideia do tratamento seletivo é eu tratar animais que apresentam sinal clínico, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre as estratégias, mas a ideia é eu vermifugar só animal que tem sinal clínico. Você fala assim, pô, professora, então quer dizer que eu vou deixar os animais ficarem doentes? Quer dizer que eu vou deixar
esses animais morrerem para daí eu começar a tratar? Não, aí que entra o pulo do gato. Quando a gente está falando de animais, a gente tem na população de, vamos colocar aqui de cabras e ovelhas, a gente tem animais resistentes, resilientes e os suscetíveis. Então, animal resistente são aquelas ovelhas, aquelas cabras que resistem à infecção. Porque pensa, o parasita vai tentar se fixar na cabra, na ovelha. E aí o animal tem sistema imune, o sistema imune combate, destrói o parasita. Então esse é o animal resistente. O animal resistente é aquele que os parasitas entram nele, mas não conseguem se fixar. Então esse animal não desenvolve a doença, ele não tem o parasitismo, ele não tem a verminose, porque o sistema imune dele acabou com os vermes. Já eu tenho um outro grupo genético, que são as cabras, as ovelhas, que são resilientes. A resiliente é um animal que se infecta, então o parasita entra nele, se fixa. Só que esse animal resiliente, ele consegue manter a população de parasitas dentro de um controle. Então, assim, o sistema imune dele tem um controle, mas não elimina a infecção. E esse animal mantém a produtividade dele. Então, ou seja, ele está sendo espoliado, ele está perdendo sangue, ele está perdendo nutriente, ele está perdendo. Mas o corpo dele tem uma capacidade de compensar. Então, o animal que é resistente, ele nem se infecta. O animal que é resiliente, ele se infecta, mas ele mantém produtividade, ele mantém a vida seguindo, tendo parasitas. E a gente tem um animal suscetível, que o animal suscetível é aquele animal que se infecta, se enche de verme, mostra sinais clínicos, e é o animal que perde produtividade, é o animal que morre, é o animal que tem problema. E aí entra o pulo do gato. As pesquisas mostram que na população de cabras e ovelhas é mais ou menos 30%. 30% é suscetível, 30% é resiliente, 30% é resistente. Então, quando a gente fala de população de animais, eu tenho pelo menos 30% da população de cabras e ovelhas que não precisa de tratamento, porque não está doente. Então, a ideia agora dos tratamentos seletivos é eu encontrar o animal que está doente e precisa e deixar quieto o animal que não precisa de tratamento. Inclusive, é uma questão de economia. Você não tratar, você não está gastando vermífugo em animal que não precisa. Então, assim, quando a gente olha na população de animais, nem todo mundo precisa de tratamento. Então, quando a gente olha, a gente já vê que não está correto eu sair vermifugando todo mundo. E aí é que entra com o conceito de refúgia. Para eu manter vermes sem seleção, eles não podem ser tratados. Então, de onde vai vir a refúgia? A refúgia saudável, né, esses vermes, que nunca entraram em contato com vermífugo, eles vêm exatamente desses animais que eu não tratei. Então, a ideia está nisso aí. Então, a ideia do tratamento seletivo é eu tratar quem tem sinal clínico, não tratar quase metade do meu rebanho. Essa metade que não tratou, os parasitas não entram em seleção. Então, eu vou ter metade do meu rebanho com refúgia, com parasitas sem seleção genética, e a outra metade que eu precisei tratar vai ter a seleção, mas aí eu atraso essa questão de só ter parasita resistente na minha fazenda. Agora vamos lá. Até aqui tudo bem? Estamos tudo bem? Isso. Ah, mas aquele negócio da seleção. Bom, aí entra a parte 1 do nosso problema. Identificação dos animais. Porque é o seguinte, eu vou ter que ter identificação dos meus animais. Então, boa pergunta, Patrícia. A Patrícia perguntou aí se a refúgia vai vir dos animais resilientes e dos resistentes. Sim e não. Aí depois a gente vai entrar na parte de nutrição, mas a gente já entra agora. Como sempre, né, Wendy? Eu já tô. Já vai ser em seguida. Já estou saindo do script, como sempre. A gente vai ter essa população de cabras e ovelhas resistentes, resilientes e sensíveis se eles estiverem em uma situação de boa alimentação.
animais que estão, né, então cabras e ovelhas desnutridas, com alimentação insuficiente, eles ficam suscetíveis. Porque é o seguinte, como é que o animal se defende? Anticorpo, sistema imune, é proteína. Aí assim, eu também tenho essa questão de falar que além da proteína, para eu fazer um anticorpo, eu preciso de vitaminas, de energia, né? Então, a maior parte da dieta é energia. Então, muitos trabalhos hoje falam que para manter meu rebanho saudável, ele tem que estar nutricionalmente adequado. E aí a gente fala muito do teor de proteína da dieta. Por quê? Porque proteína é caro. Então, é fácil o produtor querer economizar ou não ter feito uma dieta adequada e aí ele acabar tendo baixa de proteína. Então, em nutrição adequada, o resistente se defende, o resiliente se defende e eu só trataria o suscetível. E aí a minha refúgia viria do resistente e do resiliente. Se a nutrição tiver com problema, todo mundo vai ficar doido. Até o resiliente, porque assim, o resiliente ele precisa comer para alimentar ele e os parasitas que ele tem. Se a alimentação estiver ruim, ele vai adoecer. Então, assim, na temperatura, aquilo que a gente fala, na temperatura normal, né, e temperatura e pressão, eu vou ter resistente e resiliente sem precisar de tratamento. Agora, se a alimentação estiver incorreta, eu vou ter todo mundo precisando de tratamento. Né, Patrícia? Nutrição é vida. Então, assim, então, se a gente for olhar nessa distribuição aí, né, que os artigos falam, de 30% em cada categoria, eu teria 60% do meu rebanho bem alimentado, não precisando de tratamento. Então, 60% do meu rebanho me daria refúgia, 30% que seriam suscetíveis precisaria de tratamento. Aí começa a outra questão. Eu preciso de identificação dos animais, eu colocar brinco nos meus animais e saber quem é quem. Porque aí é aquele negócio, eu vou fazer agora a identificação do animal que precisa de tratamento e eu preciso começar a anotar quem é o animal que está recebendo tratamento. Esse animal que está recebendo tratamento constantemente, que está tendo problema constantemente, é o animal suscetível. O que seria o adequado? Melhoramento genético do rebanho. Os animais identificados como suscetíveis deveriam ser descartados. Principalmente se está com a dieta em dia. Se está ainda dando problema com a dieta em dia. Isso mesmo, o Wendel falou que é. Estranha. Gente, se vocês não estiverem escutando o Wendel, vocês me falam. Mas o Wendel falou que é uma verdade. Especialmente se minha instalação está adequada, meu manejo está adequado, minha alimentação está adequada e o animal está dando problema para mim, ele é um suscetível. Então, ele é uma fonte de problema, porque qual que é o grande problema com o suscetível? Ele se infecta com os parasitas, ele multiplica os parasitas e o suscetível é a maior fonte de infecção do rebanho. Então, não só ele fica doente, como ele é responsável por transmitir grandemente os ovos na pastagem. Então, ou seja, o suscetível, ele é fonte de prejuízo duplo, porque ele infecta o meu rebanho e ele está doente, ele está perdendo produtividade. E a identificação dos animais também me leva a pensar o seguinte, no final do ano eu olho lá, eu tenho um animal que nunca precisou de tratamento, esse é o resistente, esse animal, eu tenho que deixar ele ter filhotes e manter, porque a gente vai, né, falando de melhoramento genético do rebanho, chegando no final do ano eu vou descartar os animais improdutivos, doentes, problemáticos, o certo era descartar os suscetíveis também, e segurar os animais resistentes. Os animais resistentes, eu quero que filhos e netos fiquem no rebanho. Exatamente, Patrícia. O suscetível tem a maior carga de parasito e tem a maior carga de contaminação ambiental. Então, a ideia é o resistente precisa ser mantido, o animal resistente precisa ser mantido no rebanho. O animal suscetível precisa ser descartado. Um dos pontos que a gente tem aí, né, com as questões, né, de melhoramento genético, produtividade, é um ponto que tem que ser levantado. Que é aquele negócio, gente, quando eu dou aula de melhoramento, eu explico isso 1000 vezes. Não existe animal perfeito. Não existe um animal que é super produtivo, super resistente, super, né, a reprodução dele é super fácil. Não existe um animal perfeito.
Eu tenho que ter pontos no meu programa de melhoramento que eu vou privilegiar. Então, na seleção genética dos animais, eu tô sempre ali, quero o animal que produz mais carne, o animal que produz mais leite. Então, se eu tenho um animal extremamente especializado em produção de carne e leite, eu abri mão, muitas vezes, de um animal ser um animal extremamente resistente. Que é aquele negócio, as pé dura, né? As que sobrevivem lá na seca do Nordeste, que não morrem com nada, que nunca estão sempre mais saudáveis, elas também não me dão muita produtividade. Então existe uma questão. Às vezes a gente tem um animal suscetível na propriedade e que ele é dos mais produtivos em carne e leite. Aí você fala, pô, mas eu vou descartar meu animal mais produtivo? Aí, gente, tem duas questões que eu boto de volta na mesa. Será que realmente é o animal mais produtivo seu? Porque se você está tendo que tratar ele toda hora, se ele está ficando doente toda hora, se ele contamina o seu rebanho, ele tem um custo ali para estar sendo mantido vivo. Ponto 2. Às vezes, o animal que é o mais produtivo em carne e leite não é o animal que me dá mais dinheiro no bolso. E a gente vê muito isso na produção de leite. O animal que é extremamente, altamente produtor de leite, né? Nas vacas a gente vê muito isso. Ela começa a me dar um trabalho enorme na reprodução e não consigo emprenhar essa vaca. E aí o que às vezes compensa mais? Eu tenho um animal com boa produção, não top, eu tenho uma boa produção, com uma boa resistência, esse é o animal que de repente me dá a maior margem de lucro. Então, aquele negócio, o animal mais produtivo não necessariamente é o animal que me dá a maior margem de lucro. E aí também começa. Mas, se for identificado que esse animal é o top do seu rebanho, você quer manter ele, o ideal seria você manter ele confinado, para ele não passar verminose para o pasto. Qual o custo disso? Entendeu? Eu acho que assim, nas fêmeas a gente pode debater um monte de coisa aqui. Agora, eu acho que assim, o macho que vai acasalar com o seu rebanho inteiro, macho suscetível, não dá. Não dá, gente. Não dá, não dá, não dá. Porque daí ele vai passar essa genética da suscetibilidade para todo mundo. O Fábio, ele está perguntando dos resilientes. Se ele seria uma fonte de contaminação para os outros animais. Sim, sim e não, Fábio. Os resilientes, como eles têm uma carga parasitária alta, eles são realmente contaminadores. Mas aí, eles estão contaminando quem? O suscetível. Se eu estou tirando aos poucos do meu rebanho suscetíveis, quem está sobrando no meu rebanho são resistentes e resilientes. Então, por mais que ele tenha aí uma carga de ovos grande, isso não indica necessariamente doença. Mas aí também, e aí eu até, obrigado, Fábio, pela sua pergunta, realmente é uma coisa que a gente debate muito essa questão. Que a gente não tá isso daí é muito avançado, a gente não tá lá. A gente ainda tá no ponto assim, vamos tirar o suscetível. Mas é um ponto assim, lá na frente. Será que lá na frente, depois que eu eliminei os suscetíveis, será que eu teria que fazer um trabalho em cima dos resilientes? E aí, gente, eu puxo até esse gancho para explicar o seguinte: por isso que só olhar OPG, contagem de ovos por grama de fezes, não é uma ferramenta tão forte assim. Porque o OPG, ele me dá a contagem de ovos. Não o resiliente e o suscetível, o OPG deles às vezes é igual. Então, é aquele negócio, a clínica é soberana. Eu tenho que cruzar dados. É o dado de produtividade, é o dado do OPG, com o dado de FAMACHA, né, que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Exatamente, Fábio. Isso seria um animal resiliente. Que comigo já aconteceu isso. A gente, né, que eu faço, que nem na live passada a gente falou de fazer grupos de animais, a gente faz o APG deles e aí faz a administração de princípios ativos diferentes para ver qual princípio ativo ainda tem eficácia. E eu já tive animal que eu estava coletando fezes, ela caída no chão. Ela tinha 300 de OPG, 200, 300, uma coisa assim. E uma ovelha eu fui coletar, que ela deu um sarrafo, ela me deu com o casco na minha cara. E ela tinha 1.200 de OPG.
Pelo critério, né, dependendo da... Mas o critério na época era acima de 500 você vermifugaria. Então essa de 1.200 eu vermifugaria. E essa que estava caída no chão, com 200, 300, eu não vermifugaria. E ela estava morrendo no chão de verminose. Então, assim, por isso que não dá pra gente... Por isso que não é simples. O controle integrado de verminose, ele fala pra gente de usar várias ferramentas para eu chegar em várias decisões, não numa única. Senão seria fácil, falar só PG, quem deu alto vermifuga, quem deu baixo, né? Mas não é. Então, hoje, o que a gente fala é descarte o animal suscetível, na medida do possível. Né? Estamos começando o trabalho de melhoramento genético aí. Descarte o que você conseguir. Mas macho, gente, macho suscetível não vai dar. E aí a gente vem aqui, que a gente está na página 44 do artigo, eles falam de 2 métodos de tratamento seletivo, que é o FAMACHA, que é um dos mais conhecidos aí, né? E o 5 point, como é que eles traduziram? Avaliação dos 5 pontos. 5 pontos. Então, o FAMACHA, gente, até trouxe o meu cardzinho aqui, que é esse cartão agora, para eu saber se tá pegando, né, gente? Esse daqui é o cartãozinho do FAMACHA. Ele fala pra gente sobre a coloração de mucosa. Você vê, ó, na câmera às vezes não pega tão legal as colorações de mucosa. Por isso que a gente tem que ter o cartão oficial, né? Então aqui, lá dá pra ver mais ou menos. Então assim, ó, o FAMACHA, ele vai falar o seguinte: eu vou fazer a avaliação da coloração de mucosa. Quem tiver com a mucosa normocorada, eu não faço o tratamento. Quem tiver com as mucosas hipocoradas, eu faço o tratamento. Inclusive, ele mostra aqui, ó. Eu, como blogueira, sou uma excelente veterinária. Cama, vê o que dá. Ele mostra aqui, ó. Ele mostra no cardzinho as colorações que o animal exige tratamento. Inclusive, na última, aqui ele até mostra... Aqui, deixa eu ver se a gente... Será que vai? Na última aqui ele mostra uma caveirinha, inclusive, porque o animal que tá com mucosa hipocorada, que a gente chega a falar que é perlácea, tem uma alta taxa de mortalidade mesmo com tratamento de vermífugo. E aí, às vezes, a gente vê o animal morrendo depois de receber o vermífugo, ele não morreu pelo vermífugo. Ele morreu porque ele já estava quase morto, daí eu fui lá e fiz um manejo de segurar o animal, estressei o animal, e às vezes era o que faltava para ele morrer, né? Então, a gente tem aqui o cardzinho do FAMACHA. Então, o método FAMACHA, ele fala de eu fazer a vermifugação somente dos animais que apresentam mucosa hipocorada. Esse card, ele é muito bom para infestações com Hemoncus contortus. O Hemoncus contortus é um parasita que suga sangue, então ele dá um processo de anemia direta, né? Para todos os outros parasitas que a gente viu na live passada, né, que são, né, os tricostrôngilos muito importantes também, entrou a categoria do avaliação dos 5 pontos. Então, na categoria dos 5 pontos, a gente vai falar aqui, ó, que é a avaliação, cadê que eu anotei em algum lugar? Da mucosa ocular, verificar se o animal apresenta edema submandibular. Edema submandibular, gente, a gente já está lidando com um animal que está quase morto mesmo. Ele tem tão pouca proteína dentro dos vasos sanguíneos dele que não está segurando pressão oncótica. Então, esse animal está tendo um extravasamento. Então, assim, ele tem uma quantidade tão baixa de proteína e hemácia que é um animal de alta taxa de mortalidade. Então, os 5 pontos vai falar de avaliação da mucosa ocular, se tem presença de edema submandibular, o score de condição corporal, tá? A gente saber se o animal está gordinho ou não. Score fecal, né? Porque vários aí vermes causam diarreia. E avaliação de secreção nasal para as ovelhas e pelame. Eu realmente, gente, eu gosto de fazer o que eu chamo de fator boniteza. Então eu olho para o animal, eu vejo se o animal está ativo, se o pelame dele está brilhando, sabe? Eu olho para o animal assim e falo assim, eu falo de fator saúde. Aí eu dou cruzinhas, sabe? Muita saúde, pouca saúde, média saúde, sabe? Quando eu olho para o animal e vejo o pelame brilhando, o animal chutando a minha cara, o animal lutando, é um animal que está bem, né? Então, quando a gente fala do... Então, assim,
Você vê, não é eu chegar numa propriedade e falar, olha, deu contagem alta vermifuga e vermifuga todo mundo, que é o que tem acontecido hoje. Então, o que eu vou fazer? A ideia da avaliação dos 5 pontos e a ideia do FAMACHA é que o produtor, o tratador, consegue chegar, avaliar os animais e decidir na hora quem trata e quem não trata. Só que daí não é para eu fazer essa avaliação. Aí depende muito da questão nutricional, da época do ano, mas é uma avaliação para a gente fazer a cada 15 dias. Então, o ideal seria o quê? A cada 15 dias eu olhar todas as mucosas e avaliar todos os meus animais. Então, aí, até o artigo fala isso. Isso começa a ser complicado quando eu estou falando de um rebanho muito grande. Né? Como eu já trabalhei com um rebanho de 12 mil ovelhas. Como que eu faço a avaliação de 12 mil animais a cada 15 dias? Complicado. Mas eu já vou dizendo para vocês, gente. Quando eu treino o pessoal, o cara fica tão rápido em fazer e os animais aprendem que eles vão, naquela hora do dia, naquela posição, eles vão ser avaliados. Os animais eles acostumam com o que vai ser feito, é muito rapidinho. Porque daí o cara vai, pega o animal olha, é segundinhos. Ele vai e os animais vão devagarzinho. É um manejo que eu digo para você. O cara acostuma, o animal acostuma, é segundos. Você consegue. Cara, você consegue fazer muito animal numa manhã. É muito animal. Então, exatamente, Patrícia, numa propriedade pequena, isso é completamente viável. Mas, gente, assim, propriedade pequena que eu tô falando aqui, 2 mil animais, viu? 2 mil animais você consegue fazer. Acima de 2 mil, eu já acho que começa. Mas, gente, 2 mil animais dá pra fazer. Porque 2 mil animais dá pra fazer numa tacada só. Então, que eu falo assim, a cada 15 dias você tirar o dia da avaliação. Não o dia da vermifugação, mas o dia da avaliação. Dá pra fazer. E aí, qual que seria a estratégia, né? Que aqui o artigo até comenta isso, para rebanhos maiores, né? Você fazer por categorias. Então, isso eu costumo fazer. Eu fazer a vermifugação em massa, de categorias sensíveis, e as outras categorias só mediante o FAMACHA, ou avaliação de 5 pontos. Então, o que seria? Quem são as categorias sensíveis? Fêmea em final de gestação e filhotes. Então, vamos pensar o seguinte, a fêmea, e aí é o que eu faço, 30 dias antes da aparição, eu vou trazer essas fêmeas para fazer vermifugação e vacinação de clostridiose. Então, 30 dias antes de parir, por quê? É o animal que está em terço final de gestação, o feto demanda muita energia, o colostro demanda muita nutrição, a fêmea não está conseguindo comer tudo o que ela precisa, porque os fetos estão empurrando o digestório dela. Então, esse conjunto da obra leva essa fêmea em final de gestação a estar num quadro de imunossupressão. Aí, então, assim, se eu tenho um quadro de imunossupressão, então nessas fêmeas eu vou vermifugar todo mundo. Então, veja, eu não vou vermifugar o rebanho inteiro, mas eu vou vermifugar todas as fêmeas que estão perto de parição. Então, é uma estratégia. Eu pegar as categorias que são problemáticas. Fêmea em terço final de gestação, fêmea em lactação, filhote. Aí a Patrícia perguntou, a fêmea em lactação não? Aí depende da alimentação. Se eu tô com... Porque assim, o terço final de gestação é complicado. É complicado porque o digestório dela tá pressionado. Então, dificilmente a fêmea tá com tudo em dia da questão da nutrição. Na lactação vai depender. Se eu tô com alimentação em dia, se eu tô soltando comida para minhas fêmeas em lactação, elas já estão melhor. Agora, se tiver faltando comida, por isso que eu falei, gente, aqui agora a nutrição tá... Porque se tiver faltando nutrição, até meus animais que são resistentes vão virar suscetíveis. Né? Então, aí assim, categorias que a gente sabe que o negócio vai ser difícil até com nutrição boa. As fêmeas em final de gestação. Filhote, gente, aí depende. Aí depois, né, a gente pode até falar isso em outro dia, tal, porque entra sistema de produção. Eu, por exemplo, não solto filhotes com as mães. Eu solto as mães, mas os filhotes ficam presos na instalação comendo.
que a gente chama isso de mamada controlada. Se você manda filhote com 1 semana, 10 dias para o pasto com a mãe, para mamar na mãe, você vai ter que vermifugar filhote também. Então, aí começa. Então, agora a gente começa a ter que entrar. Por isso que eu falei, gente, o sistema integrado de controle de parasitas, ele não fala só sobre o parasita. Ele fala sobre o melhoramento genético do rebanho, o melhoramento genético do vermífugo, o melhoramento genético do parasita e o sistema de produção. Então, se eu tenho um sistema de produção, por exemplo, caprino de leite, que é todo fechado, a verminose facinho eu controlo, fazendo o sistema só de tratamento por seleção. Não é só dos animais que apresentaram o sinal clínico. Se eu tenho um sistema de produção de carne, que os animais vão a pasto e é só piquete, aí a gente já começa a ter mais dificuldade de controlar, porque tem categorias sensíveis que vão estar pastando em cima de verminose. Então, eu recomendo filhote você não soltar. Adulto sim, adulto lactante sim, mas os filhotes ficarem na instalação. Aí, a hora em que esse animal desmama, vai para o confinamento, e aí eu faço, bom, agora eu vou matar os meus animais, né, para consumir, né, fazer o abate da galera. Então, assim, no que eu preconizo de sistema de criação, animal de abate não vai para pasto, que é onde o dinheiro rola solto. Aí, os animais de recria, que sobraram, né, que são os animais que eu não vou abater, que são os animais que eu vou recriar, fazer reposição do rebanho, agora eu começo a soltar eles no pasto. E aí eles já vão estar ali com seus 4 ou 5 meses, já são animais que já têm um sistema imune bem mais robusto. Exatamente, Patrícia. Quanto mais categorias eu vermifugar, quanto mais vezes eu vermifugar, mais a resistência ao vermífugo vai aparecer mais cedo. Quanto mais vezes eu fizer vermifugação, por isso que a questão é, o que eu faço, né? Porque aquele negócio, gente, a gente é veterinário, que tipo de rebanho vai contratar a gente? Rebanho grande. Então, que tipo de tratamento eu faço? Eu faço vermifugação de categoria sensível, que seriam as fêmeas em final de gestação, fêmeas na parição, e aí dependendo do sistema, o filhote. As outras, fêmea início de gestação, fêmea macho, esses eu não vou vermifugar. E aí, entre uma vermifugação e outra, eu vou fazer só em cima de sinal clínico de FAMACHA de 5 pontos. Vai ser só em cima de tratamento seletivo. Então, até aqui tudo bem, gente? Estamos bem? Se a gente fala de questão de tratamento seletivo. Então, assim, ovelha vazia, ovelha em final de ovelha em início de gestação, macho. Esses são animais que a gente só trata em cima de sinal clínico, se tivesse a aparecer, né? Porque são categorias que por si só já são mais resistentes. E aí a gente entra na questão de nutrição aqui, né? Então, na página 50 do artigo aqui, a gente já indo para o nosso meio, para o nosso final aqui. Na página 50 do artigo, ela fala sobre a nutrição, né? Então, eu já entrei falando aí algumas questões de nutrição, né? Então, assim, tem muita literatura já mostrando isso, que se a nutrição, especialmente no teor de proteína, tiver ok, os animais vão estar muito bem, obrigado. E aí entra o nosso problema aqui, que é o quê? Que é aquilo que eu até falei na outra live, acho que toda vez que eu falo de cabra-ovelha, eu falo isso toda vez. E aí eu puxo a orelha dos veterinários. Veterinário, produtor, não sabe alimentar cabra e ovelha, gente. Acha que cabra e ovelha é uma pequena vaca, alimenta cabra e ovelha como se fosse vaca. A nutrição, assim, gente, olha, se eu for pegar da minha experiência, eu acho que é quase 100% dos rebanhos. A primeira vez que eu cheguei para trabalhar no rebanho, nutrição estava errada. É impressionante, é impressionante. Por isso que quando a gente está falando de grandes rebanhos, não só do veterinário, mas eu tenho que trabalhar com equipe. Eu tenho agrônomo, eu tenho zootecnista, eu tenho veterinário. E aí é que eu falo, o veterinário tem que saber nutrição. E aí, gente, quando eu falo que assim, quando eu falo básico da nutrição, vocês acham que é muito avançado. Não é, não. É básico mesmo. Realmente, só que é aquele negócio. Na veterinária, a gente tem, na graduação, né, de qualquer faculdade, de qualquer curso, a gente tem um pouco só de nutrição.
Cabe a gente a se aprofundar, mas é aquele negócio. A gente tem um pouco de reprodução, um pouco de melhoramento, um pouco de nutrição. Dali para frente você tem que construir o seu conhecimento. Até é uma das coisas no artigo mesmo as autoras falam, né? Elas chamam os veterinários para essa discussão. A gente precisa saber. Então eu preciso chegar como veterinário, olhar e avaliar e falar: a nutrição aqui não tá boa. E aí, eu achei linda aqui a imagem, que eu esqueci de colocar na apresentação, agora que eu tô lembrando que tá dito aqui, usar essa figura, esqueci. Mas é muito bonitinho da página 50, que elas colocaram uma imagem e colocaram a seguinte pergunta: o cordeiro está magro porque tem verminose ou tem verminose porque está magro? Essa é a pergunta de milhões. Eu estou diante de um animal com verminose e por isso ele está magro? Ou porque ele não estava sendo alimentado, ele virou presa fácil dos vermes, e agora eu tenho um animal que tem desnutrição e verminose. Que, na minha experiência, gente, é o contrário. É realmente a nutrição falhou primeiro, e aí a verminose se apossou dos animais. Então, o controle integrado de verminose, ele fala da questão do manejo do vermífugo, mas tem que falar do manejo da nutrição. Porque, gente, como é que eu quero que os animais combatam verme? Como é que eu quero que os animais sobrevivam à verminose ou se recuperem de um quadro de verminose sem comer? E aí, quem é aluno meu conhece que eu falo, né? Quando eu falo de clínica e tal, eu falo da baia da desgraça. A baia, que é animal que está em recuperação, de qualquer que seja a doença, eu mando para a baia da desgraça, que é a baia da recuperação. Então, assim, se eu tenho um animal que está com uma verminose forte, eu fiz a vermifugação, não basta só eu voltar esse animal, eu tenho que dar comida para ele. Então, o animal que tem verminose forte, que o animal está aí realmente sofrendo, eu faço um manejo de nutrição. Ele recebe uma dieta a mais do que os outros. E aí eu preciso de um espaço, preciso de uma baia, um piquete, um lugar onde eu vou ter os animais em recuperação. Então, quem é meu aluno aí já conhece a famosa baia da desgraça. Então, baia da desgraça é onde eu vou ter os animais da desgraça se recuperando. Então, assim, eu acho que é destaque isso, gente. Não é uma falha do veterinário a gente achar que é para ficar correndo atrás de animal com agulha e seringa, que a doença se resolve com antibiótico, anti-inflamatório, vermífugo, não é. Doença se resolve com comida. Porque se o animal tiver com comida e sistema imune, para começo de conversa, nem doente ele não ficou. Eu falo isso para meus alunos na clínica. Animal não fica doente. Animal está doente. Acho erro. Porque se ele tem sistema imune, por que ele ficou doente? Falhou. Falhou de eu ter entrado com um animal infectado no rebanho, falhou do meu rebanho estar desnutrido, falhou. Então eu acho isso muito válido aqui, é uma figura de muito destaque aqui. Que é a questão de nutrição. Inclusive aqui no artigo elas dão opções de banco proteico, né, que são estratégias aí de alimentação. E aí agora a gente caminhando aqui para o nosso finalzinho da live, a gente vai falar de uma questão bastante problemática, que eu acho que muitos de vocês, né, não sabem, mas a gente está passando aqui, o artigo reforça isso também, que é a questão da dose, né? Então, quem fez o meu curso de cálculo de dose, que inclusive, né, depois vai ter novas edições, mas quem fez o curso de cálculo de dose sabe do que eu estou falando. Às vezes a gente vê medicamentos aí, né, e produtor rural, veterinário, usando a dose de bovino, caprino e ovino como se fosse a mesma dose, e não é. É bem conhecida a questão de que caprinos têm um metabolismo mais alto, portanto, a dose de vermífugo dos caprinos é mais alta, frequentemente o dobro do que a gente preconiza para as outras espécies. Então, é aquilo que eu falo. Aí, gente, a gente tem, né, quem fez o meu curso sabe, a gente tem aí lugares para procurar dose de fármaco, mas coisa que eu achei linda também nesse artigo, na página 54 do artigo, gente. Aí vamos lá, eu de blogueira, não sei se vai estar focando. Quanto que eu falei? Ah, tá, na 57. Na 57, não sei se vai estar focando, as autoras colocaram uma tabela
com as doses para caprinos e ovinos dos principais princípios ativos, inclusive elas colocam aqui na última coluna espectro de ação, observação. Gente, isso daqui é ouro. Isso daqui é uma tabela ouro. Assim, só por isso esse artigo já merecia um destaque só para ele. Não tá focando, né, meu Deus? Então, a gente vê aqui. Será que deu? Deixa eu ver se aparece. Porque tem um delay, gente. Putz, não aparece. Sem chance. Aí. Bom, mas aí, gente, vocês acreditam em mim, então. Página 57. Na página 57, que eu falei errado aqui, eu ainda tá me corrigindo. Na página 57 tem essa tabela. Então, gente, na página 57, olhem lá, é uma tabela linda. Então, assim, a gente tem aí, né, os artigos, livros, né, de referência para a gente saber onde procurar a dose, né? Ah, sim, isso, Patrícia, eu disponibilizei o link, então vocês olham direto lá no artigo, gente. Inclusive, eu, se fosse vocês, faço que nem eu, imprime, põe na cabeceira, porque, olha, é um artigo muito bom. Então, é uma coisa... Então, assim, primeira questão aqui na hora de fazer tratamento, dose, o básico. Dose não está sendo feita direita para caprino. Caprino, a dose dos vermífugos é mais alta. Segundo ponto, a gente tem aí formulações, aí começa, gente, então assim, já, sabe, aí a gente começa a ver porque que a verminose tá o bicho-papão que tá hoje. Porque às vezes na dose a gente já tá errando. E aí o que que acontece? Os caprinos estão recebendo subdose. E aí a resistência tá alastrada do jeito que tá. Então assim, e aí a segunda questão que ela coloca aqui na página 54 das propriedades farmacológicas dos vermífugos. Eu vou tentar explicar isso, gente, mas isso é farmacologia pura, vamos ver como é que fica, né? Quando a gente fala de propriedades farmacológicas dos vermífugos, existem aí formulações, né? Não é nem princípio ativo, tá, gente? São fórmulas. Uma das questões que a gente tem são fórmulas de longa ação. Então, pegando, que nem falei na live passada, o exemplo mais comum que a gente tem é da ivermectina. A ivermectina, você tem várias apresentações e você tem a apresentação, por exemplo, injetável. A injetável, ela vai ter uma duração ali de 40 dias. Aí que tá. Não é exatamente 40 dias. Então, vermífugos, aí se a gente for generalizar, né? Então, cuidado, generalizações não são boas, mas generalizando. Vermífugos injetáveis, eles têm um período de ação mais longo. E aí o criador pode achar que isso é bom. E isso é ruim, na verdade. Porque quando você dá o vermífugo, ele sobe, fica um tempo ali, né, na dose alta que eu deveria, passam-se os dias ou passam-se as horas, a dose cai na corrente circulatória do animal. Entra em subdose. Então, esses vermífugos que têm período de ação muito longo, eles, na verdade, induzem a formação de mais resistência parasitária. Porque durante 40 dias que a ivermectina ficou no sistema do animal. Mas não foi 40 dias matando verme, foi 20 matando verme e 20 apresentando subdose de ivermectina. Então, durante 20 dias, continua infectando, só que com parasitas resistentes. Então, o princípio, por isso que inclusive as autoras até recomendam que o melhor vermífugo é aquele de utilização oral. Porque mas gente, de novo, olhem formulação, porque a gente está generalizando. Mas geralmente princípios ativos que têm uso oral, eles têm uma que a gente fala de cauda curta. Então, ou seja, eles entram, mata tudo, sai, não fica com essa cauda deixando o princípio ativo em baixa dose, induzindo resistência. Ah, tem isso, Paula. A Paula falou aqui da questão da eméria. Então, nesse artigo, gente, os autores falam sobre a eméria. Infelizmente, a gente não consegue fazer a live chegando até na eméria. Mas esse é outro ponto também, gente, que olhar o princípio ativo para a classe. Porque a gente tem vermes redondos, vermes chatos, e tem aí os coccídeos, né, como a eméria, é outro princípio ativo. E a gente, às vezes, tem aí no APG aparecendo aí uma contagem, às vezes o veterinário
não se atenta a essa questão e às vezes prescreve princípio ativo incorreto para o tratamento. Então, assim, gente, por isso que eu falo, é muita coisinha, a gente tá aí fazendo as lives, tentando dar uma ajuda, mas se vocês quiserem, a gente retorna esse tipo aí. Mas realmente, gente, e aí, então, assim, princípio ativo para o parasita que você quer tratar, a dose dentro da sua espécie animal. Para calcular a dose, pese os animais, que é outro problema, que o criador não pesa, ele vai pelo peso médio do lote. Não, meu amigo, você vai ter que pesar os animais. Ah, mas não tem balança, compre uma. É isso, entendeu? É... E aí a gente tem na utilização do fármaco, né? Aí as autoras também falam da questão posicionamento, né? Que como elas estão focando na utilização do oral, ela fala da utilização do vermífugo via oral, você colocar o bico dosador lá atrás da língua do animal. E aí, realmente, gente, você tem que segurar a cabeça do animal, porque se ele abaixar, ele cospe o vermífugo. Se você segurar para cima, o animal pode, a hora que você dispara a dose, o animal pode engasgar, tossir e jogar o vermífugo para fora. Então, o animal tem que ficar com a cabeça reta, você colocar o bico dosador lá no fundo, jogar lá atrás para que o animal faça a deglutição. Aí tem uma questão de ir para o lugar certo, ir parar lá no rumen. Né? Então, assim, a gente tem cabeça reta, bico dosador lá atrás, que inclusive no artigo também tem algumas imagens para vocês entenderem. Por isso que a gente fala de bico dosador da pistola, porque a seringa muitas vezes não vai chegar. Muitas vezes não vai chegar. Seringa normal não vai chegar no fundo da língua do animal, não chega. Eu não costumo disparar no meio da boca do animal, porque tem a questão do engasgo. Eu viro o bico para disparar para lateral, para que o animal não engasgue, para não ter essa questão de tossir e jogar fora o princípio ativo. E aí ela fala que não é para ficar rodiziando vermífugo. Isso realmente olha, gente, aí tem muita pesquisa, muita polêmica em cima disso, mas uma coisa é uma coisa que eu faço. Enquanto o princípio ativo estiver funcionando, eu vou indo. Não tem necessidade de ficar rodiziando o princípio ativo. Hoje a gente sabe que rodiziar muito rápido, você induz o aparecimento de resistência mais rápido. Então, assim, quanto tempo a gente não sabe. Rodiziar princípio ativo com menos de 1 ano, isso com certeza, né, induz o aparecimento de resistência mais rápido. Então a ideia é, não sei se a gente rodizia com 5 anos, com 10, não sabemos. Menos de 1 ano, você tem maior índice de resistência parasitária. Então a ideia da gente aqui é. E aí até ela chama atenção, que a gente falou na live passada, fazer o teste, né, o teste de eficácia, fazer esse teste de eficácia a cada 6 meses. Então, assim, você está usando o vermífugo lá, o princípio ativo, está usando. Como é que eu vou saber quando ele parar de funcionar? Então, eu tenho que fazer o teste do APG antes e depois. Por isso que eu falei, gente, é muito fácil de fazer. Você, veterinário, coloque no seu serviço, faça isso. Então, de 6 em 6 meses, 1 ano, você faz o teste de eficácia, tem que estar acima de 90%, né? Então, aí a gente olha... Isso. Ai, nossa, eu não acredito, gente, que uma vez na minha vida eu tô acabando no horário. O horário é um problema na minha vida. Então, a gente tem aqui... depois a gente vai publicar esse aqui também, lá no Instagram, lá com... Não sei como é que chama o negócio, que publica. Fica. Então, algumas recomendaçõezinhas para fazer uma vermifugação mais eficaz. Então, assim, dê preferência para vermífugo que tenha cauda curta, ou seja, ação mais pontual. Verifique a dose a ser usada, porque a gente sabe que cabra, a dose é muitas vezes o dobro do que deveria ser utilizado. Se você está falando de determinados princípios ativos, o animal precisa passar por jejum para aumentar a eficácia. Homogeneizar bem o produto que você vai usar. Porque tem várias formulações que faz um pozinho, decanta ali no fundo. Quando você vai fazer a colocação, eu sempre falo isso, chacoalha bem o frasco, pega uma garrafinha PET cortada, joga o produto na garrafinha PET,
Porque você não pode botar agulha ou pistola dentro do frasco. E a gente vê produtor e tratador fazendo isso toda hora. A agulha no frasco, o biqueira no frasco vai contaminar o vermífugo com bactéria, vai estragar, estraga. Imagina, baba dentro do vermífugo, estraga. Então você chacoalha o frasco, põe o que você quer, o que você vai usar numa garrafinha PET ali, você puxa da garrafinha PET. Sobrou vermífugo, joga fora. Joga fora porque tá tudo babado, tudo contaminado. Fazer a administração somente dos animais que precisam, né, que é o tratamento seletivo, atrás da língua, fazer o teste de eficácia a cada 6 meses, não ficar trocando o princípio ativo, então vai na fé, checando sempre, até ver se esse vermífugo perder a eficácia, e só trocar se ele perder. E se ele perder a eficácia, você precisa trocar, muitas vezes você vai ter que trocar não só de princípio ativo, mas de classe. Então, às vezes, você vai ter que sair de uma lactona macrocíclica para um benzimidazol, por exemplo. Né? Então, aí a gente tem essas questões. E, por último, né? Então, a gente fechando aqui, eu já agradeço todo mundo que participou aí da live. A gente fazendo o nosso fechamento aqui sobre o controle integrado da verminose, juntando da live passada com essa. Então, fazer OPG e coprocultura para dar um diagnóstico preciso, não precisa ser sempre, mas para você fazer um diagnóstico inicial da propriedade, para você saber quais são os parasitas que estão lá. Fazer identificação do rebanho, isso daí, gente, para melhoramento genético, para produção, para nutrição, não dá. Animal sem identificação, sem brinco, sem sistema de controle, não dá para ter uma criação produtiva. Fazer teste de eficácia dos princípios ativos logo de cara e depois com acompanhamento. Chegou animal novo, faz quarentena, trata o animal na quarentena. Não deixe entrar com parasita novo para o seu rebanho. Nutrição é fundamental. Alimente os seus animais de forma adequada para eles conseguirem combater a verminose. Rotação de piquete ajuda. Rotação de pastagem com outras espécies, com outras lavouras ajuda. Então, sempre que possível, rotação é legal. Então, fazer cuidado com as instalações têm que estar sempre limpa, coxo de água, coxo de comida limpo, não deixar fezes acumular onde os animais pastejam. Nunca paramos, espero que todo mundo que participou da live nunca mais faça vermifugação do rebanho inteiro, que a gente fala de mamanda caducando, você pega e faz vermifugação. Tem um dia da vermifugação, isso não existe mais. Então, não vermifugar todos os animais do rebanho, mas sim algumas categorias ou animais que estão em sinal clínico. Selecionar os animais que são resistentes, à medida do possível, encaminhar para o descarte os animais sensíveis, né? Então, para abate ou para o que quer que seja, mas animal sensível, que tem toda hora verminose, não fique no rebanho. Não ficar trocando vermífugo só quando for necessário, e se for necessário, muitas vezes estudar aí de você fazer a troca da classe, não só a gente fazer a troca do princípio ativo. Então, meus anjos, eu gostaria de agradecer bastante vocês que ficaram aqui na live. Vai ver que teve gente que entrou, saiu, voltou, e a vida é assim. Então, eu gostaria de deixar claro para vocês que a cada 15 dias a gente vai estar fazendo essas lives, a gente vai estar trazendo para vocês artigos interessantes. Tem o grupo de estudos, quem quiser participar pode mandar mensagem também. Que aí o Wendel faz parte do grupo de estudos, a Patrícia faz parte do grupo de estudos. E a ideia é os alunos estudarem os artigos, me ajudar aqui a preparar as coisas, me ajudar aqui na live. O Wendel que instalou todos os negócios aqui, gente, porque eu não apresento capacidade técnica para essas coisas. Então, eu agradeço a presença do Wendel, agradeço vocês aqui. E bora que a gente tem aula agora, né, gente? Damos aula agora.